O tema de hoje é o grande lucro. Todo mundo quer ter lucro. Se você tem uma empresa, você trabalha para ter um lucro no final do mês. Se você tem um negócio, você trabalha para ter os dividendos no final do ano e poder usufruir do fruto do seu penoso trabalho. Se você tem uma carreira profissional, você trabalha o mês todo para chegar no final e ter um saldo positivo entre as suas entradas e saídas e poder usufruir com dignidade de uma vida com mais paz, com mais tranquilidade. Então veja, falar sobre dinheiro e administração de recursos é profundamente espiritual, e a Bíblia nos ensina muito sobre isso. Quando a gente vai estudar o Novo Testamento, você vai observar algumas curiosidades. Por exemplo, batismo, a palavra batismo, no Novo Testamento é mencionada 17 vezes. Já a palavra igreja, que vem do original eclesia, é mencionada 21 vezes, ou em 21 versículos. A palavra inferno, nós encontramos 11 vezes. Já Hades, nós encontramos 4 vezes. Para a palavra arrependimento, há 21 citações no Novo Testamento. Falamos tanto sobre vida eterna, e vida eterna está mencionado 47 vezes no Novo Testamento. A palavra pecado ou pecadores, nós encontramos 72 menções. Espírito Santo, nós vamos ver 27 citações. Agora, pasme. Existe 90 menções da palavra dinheiro ou administração. Por quê? Porque é tão importante nós ensinarmos como nós devemos ter uma boa mordomia, ou fazermos uma boa gestão dele, a ponto de nós termos uma resposta para a nossa geração. É tão espiritual falar de dinheiro, sobretudo na igreja, porque falar em dinheiro na igreja, a gente percebe que deixa muitas pessoas possessas e revoltadas. É justamente por isso que nós devemos trazer o ensino sobre generosidade, boa mordomia. A propósito, a generosidade dos reais discípulos de Jesus sempre gera revolta e repulsa em religiosos, que segue uma doutrina de Mamon e faz de Mamon o seu Deus. Nesta campanha, nós já abordamos 4 assuntos. Nós vimos sobre como nós podemos ter uma vida financeira de maior impacto e menor estresse. Nós abordamos sobre como nós podemos ter uma vida que vai para além de um orçamento a ser feito. Falamos também sobre a cultura de vivermos sempre gratos e nunca reclamão. No domingo passado, o pastor João ministrou uma palavra que teve como tema coração feliz, e o resultado disso é ter uma família feliz. Então hoje nós vamos para a 5ª mensagem da nossa série, que tem como tema o grande lucro. Abra comigo 1 Timóteo, capítulo 6, versos 6 ao 8. Se você trouxe sua Bíblia, abra em 1 Timóteo 6, do 6 a 8, ou então ligue o seu aplicativo, ou ainda acompanhe comigo aqui no multimídia. Diz assim o texto: de fato, a piedade com contentamento, diga comigo, piedade com contentamento, é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. A ênfase desta mensagem, que tem como título o grande lucro, nos faz refletir sobre o nosso real contentamento. Será que eu tenho contentamento com tudo que Jesus já fez por mim? Eu me sinto grato, pleno, satisfeito, realizado por tudo que Ele já me proporcionou? E eu estou falando de salvação, eu estou falando de vida eterna, eu estou falando de metanoia, arrependimento, eu estou falando de mudança de mentalidade, eu estou falando de relacionamentos, eu estou falando de família, eu estou falando de saúde, eu estou falando de finanças, eu estou falando sobre a graça de nós podermos ajudar outras pessoas. Enfim, será que existe contentamento no nosso coração? Eu vinha refletindo sobre isso nos últimos dias.
Eu estava pregando no domingo passado em Gravataí, a grande Porto Alegre, e não imaginava o que viria na sequência da semana que passou. Nós sabemos tudo que o Rio Grande do Sul está passando, essa grande catástrofe, calamidade, que nos faz refletir sobre a incapacidade humana diante da grandeza da natureza e da obra da criação de um Deus que é muito maior e muito mais poderoso do que a gente é capaz de imaginar. Diante de casos como esse, nós temos que refletir sobre quem de fato nós somos, o que nós podemos, o valor que as coisas têm para cada um de nós, se estamos ou não contentes e satisfeitos, se nós estamos fazendo uma boa mordomia com base nos recursos que Deus tem depositado nas nossas mãos. Eu não imaginava o que nós viveríamos nesse fim de semana, sendo que há uma semana atrás eu estava naquele mesmo lugar, vendo coisas extraordinárias de Deus acontecendo. Quando eu falo com o pastor Oséias na sexta-feira, dizendo: meu amigo, como estão as coisas por aí? E nós tínhamos acabado de receber notícias da calamidade na sua proporção, e ficamos tão chocados, porque guardadas as devidas proporções, de uma forma ainda muito mais discreta, nós vivemos isso aqui, sentimos na pele a dor da perda, do luto, da luta, quando tudo isso acontece. Então ele me disse: olha, a situação é catastrófica. Rapidamente eu falei: olha, nós temos aqui algo que pode aliviar um pouco a realidade de vocês. Então nós mobilizamos irmãos, fomos para as redes sociais, pedimos para que os irmãos trouxessem até o nosso Verdade Social alimentos, e rapidamente nós acumulamos 10 toneladas de alimento. Ele veio até aqui com 15 pessoas e já enviamos a primeira remessa de alimentos e água potável para o Rio Grande do Sul na sexta-feira, e a gente continuou fazendo isso no sábado. Mais irmãos foram até o Verdade Social e levaram mais 7 toneladas que nós estocamos para levar a próxima remessa já amanhã, e nós convocamos a igreja para trazer nesse domingo, e ali na frente nós temos mais 10 toneladas de alimento, porque a igreja tem sido uma resposta para o tempo de dor, de luta das pessoas. E quando eu estava pensando sobre isso, me veio à mente o versículo que diz: melhor é dar do que receber. Por quê? Porque só pode dar quem tem, e quem recebe é aquele que precisa. E nós estamos tão acostumados a viver numa cultura onde nós queremos sempre para nós: Senhor, me dá, Senhor, abençoa minha casa, Senhor, a minha família, Senhor, as minhas finanças, os meus recursos. Mas nós precisamos virar uma chave. Diga comigo: virar uma chave. Entender que sempre vai ser melhor dar do que receber. Eu queria aproveitar para agradecer a cada um dos irmãos que tem se solidarizado com a dor do próximo, porque isso é evangelho. A sua compaixão é uma resposta para aqueles que estão tanto precisando nesse momento. Que você continue com o seu coração piedoso, pensando que aquilo que Deus te deu, através de uma boa mordomia, você pode abençoar outras pessoas. Faz sentido? Ser uma resposta para outras pessoas, não só para a nossa realidade, para pessoas que nós nem mesmo conhecemos. Esse é o poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas é uma salvação ampla, é uma salvação do inferno, mas é uma salvação de nós mesmos, é uma salvação do egoísmo, é uma salvação do orgulho, é uma salvação da vaidade. O Evangelho nos transforma por inteiro. E sabe, isso confronta a nossa mentalidade, isso confronta o curso natural da vida, isso confronta o egoísmo, isso confronta quando nós olhamos somente para os nossos próprios interesses. Uma rápida leitura do mundo que nós estamos inseridos, você vai perceber que todo o trabalho de publicidade, de marketing, evoluíram para uma arte e acabou se tornando uma ciência que estuda o comportamento humano, que sabe aquilo que mexe
com cada um de nós, e tudo isso voltado para fazer com que as pessoas se sintam cada vez mais insatisfeitas. Eu não sei se você já teve essa percepção. Existe toda uma ciência que trabalha para gerar dentro do seu coração um descontentamento, uma insatisfação, sabe, para qualquer anunciante de uma publicidade, de um marketing, o contentamento se torna o seu inimigo. Porque se você é uma pessoa contente, se você é uma pessoa satisfeita, se você é uma pessoa plena, realizada, não há nada externo que mexe com o seu interior. Você sabia que a maioria esmagadora das compras que são feitas por impulso? Então, quando nós temos esta impulsividade resolvida com o contentamento em Deus, o contentamento da palavra, o contentamento da presença do Senhor, não há nada que nos faça nos movermos por impulso. Faz sentido? Quantos estão me entendendo aqui? É como você tem um smartphone, independente da marca, e o seu smartphone ele é uma versão, não sei se 2024, 2023, 2022, talvez um pouco mais antigo, mas quando você assiste uma propaganda, quando você vê uma publicidade, é como se aquilo que você tem nas suas mãos não presta para mais nada, sim ou não? É como aquilo que você está usando hoje está tão ultrapassado, mas mal sabe você que você não usa nem 30% dos recursos de tecnologia que estão dentro daquele próprio smartphone, mas gerou-se dentro de você uma insatisfação e um descontentamento tamanho que você tem que comprar, porque de repente mudou uma borda, mudou uma tela, mudou uma câmera, mudou um design, mudou algumas coisas que são até mesmo imperceptíveis. E hoje, produtos e mais produtos são criados, desenvolvidos para uma população que é descontente, que está insatisfeita e que tem a síndrome do consumismo. E eles sabem que para ter êxito, o contentamento teria que ser destruído. Mas nós estamos aqui para levantarmos uma bandeira de alguém que está contente em Deus. Alguém que é pleno em Deus, satisfeito em Deus, realizado em Deus. Eu não sou contra nenhum tipo de compra. Eu só estou dizendo que nós não podemos ser levados pelo consumismo, porque o consumismo adoece e, acredite, a conta chega para pagar. Então é por isso que nós precisamos falar mais sobre o poder do contentamento. Quanto de contentamento há no seu coração? Veja, o descontentamento faz com que você se torne um prisioneiro dos seus próprios desejos, dos seus próprios anseios, deixando-nos cativos de um ciclo interminável de aquisição e decepção. Porque você está decepcionado com a versão do seu smartphone, então você usa o dinheiro que foi tão suado para você ter e adquire por conta do hormônio do prazer, como a serotonina, e quando você compra, logo, esse hormônio baixa outra vez, e a decepção chega, o descontentamento toma conta, a falta de satisfação cresce, e o que te leva? A próxima aquisição. Então esse é um ciclo vicioso, que à luz da palavra, nós podemos ser levados a uma frustração muito grande. Então pense comigo, o que hoje enche o seu tanque emocional? O que hoje te deixa com a alma abastecida? O que gera contentamento no seu coração? Você já parou para pensar nisso? O que gera contentamento é você ser mais ou ter mais? Eu vou repetir, o que gera contentamento no seu coração é você ser mais ou você ter mais? Jesus disse, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas é muito perceptível que muitas pessoas estão vivendo para ter mais, porque elas pensam que o ter é sinônimo de poder, o ter é sinônimo de reconhecimento, o ter é sinônimo de acessos. Rick Warren já nos ensinou que autoestima
e patrimônio não são sinônimos. Então você não é uma pessoa por aquilo que você tem. Você é alguém que Deus diz que você é. Então, se você começar a analisar sobre o ponto de vista da palavra de Deus, não tem a ver com os seus bens, não tem a ver com o seu patrimônio, não tem a ver com os seus recursos, tem a ver com a sua identidade, é quem Deus te criou para ser, porque sou filho de Deus, e eu busco o seu reino em primeiro lugar, é que todas as demais coisas os serão acrescentadas. Quando nós invertemos essa ordem, e nós vivemos para ter, nos frustramos toda vez que nós não conquistamos. O que tem levado muitas pessoas a não viverem sobre as duas pernas, que nós temos ensinado desde o começo dessa campanha, a perna da fidelidade e da generosidade, e a perna da sabedoria e da boa mordomia, faz com que as pessoas vivam descontentes, frustradas. E quando você coloca Deus como a sua maior prioridade, você ganha contentamento e paz. Diga comigo, contentamento e paz. Você sabe qual é o maior inimigo do contentamento? O maior inimigo do contentamento é a comparação. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele: você não está sentado do meu lado para que eu te meça de cima a baixo. Aí ele vai dizer para você: ufa. Nós não estamos aqui para competir. Nós não estamos aqui para nos compararmos. Nós não estamos aqui para ver como é que o outro está vestido. Nós não estamos aqui para ver com que carro ele chegou. Nós não estamos aqui porque nós estamos buscando alguma coisa que o outro tem. Não, não, não. Nós estamos aqui com um único objetivo: agradar a Deus, adorar a Deus, louvar a Deus, exaltar o nome do Senhor. Aleluia! Robert Morris diz que a comparação abre as portas para um dos pecados mais feios de todos. Você sabe qual é? A inveja. É quando dá aquela dor, é uma dor muito profunda, mas ela é exterior. É aquela dor que pega aqui mais pelo cotovelo, e ela vai doendo tanto, porque ela está baseada na comparação. Quando nos comparamos, é despertado um sentimento de inveja, assim como nós vemos em Marcos capítulo 15, versos 9 e 10, que diz assim: vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja. Olha isso, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Diga comigo assim: a inveja mata. A inveja crucifica, a inveja boicota, a inveja frustra, a inveja sabota, enfim. A comparação é um terreno muito escorregadio, é um terreno muito perigoso, que pode te levar a mágoa ou ressentimento, porque você olha para o outro e se compara, e se frustra, e se decepciona, e fica magoado, e fica ressentido, ou com Deus, ou com a sua situação, com a sua circunstância. Ou por outro lado, é despertado um sentimento de orgulho ou vaidade, porque ao olhar para o outro, você se sente superior. Nem a inferioridade, o ar de inferioridade ou de superioridade vem de Deus. A inferioridade é quando você pensa menos sobre você e não em você. Quando a gente pensa menos em nós, nós somos humildes. Quando a gente pensa menos de nós, ou seja, nós nos menosprezamos, isso é inferioridade. Por outro lado, a Bíblia nos ensina que nós não devemos ter um conceito mais elevado do que convém a nosso respeito. Então, se por um lado nós vemos o Senhor dizendo: olha, não se diminua, não menospreze aquilo que você tem ou quem você é. Por outro lado, Ele vai dizer que você não tenha sobre você um conceito mais elevado do que convém, porque se por um lado você pode estar ressentido e magoado por tentar alcançar uma coisa que você não conseguiu, por outro, você pode ter vaidade e orgulho por se achar melhor do que as outras pessoas. Então hoje eu quero falar com você sobre o contentamento como
uma grande fonte de lucro, de resultado da vida que nós temos, baseado em algumas verdades. Então, primeiro, o contentamento é o grande lucro desta vida, porque no contentamento você encontra propósito na sua corrida. Você tem uma corrida, eu tenho uma corrida, o irmão do seu lado tem uma corrida, nós temos uma jornada. Você não pode correr a minha, eu não posso correr a sua, nós não podemos correr a do outro. Cada um tem um chamado particular, singular, individual, que tem um propósito: glorificar o nome do Senhor. Ele te deu dons, Ele te deu unção, Ele te deu talentos. Eu não posso querer ser você, você não pode querer ser eu. Cada um tem um shape, cada um tem um chamado, cada um tem um dom. Só que todos nós podemos encontrar propósito na nossa corrida. Hebreus capítulo 12, verso 1 diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos, diga comigo, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Você tem uma corrida proposta por Deus, não foi eu que te propus, Ele te propôs. Ela é única, ela é particular. Ainda que você esteja diante de uma multidão, nós estávamos no Verdade Run, no meio de 400 atletas, muitas pessoas querendo fazer daquele sábado um dia memorável. Nós tínhamos adolescentes, jovens, nós tínhamos adultos, pessoas da melhor idade, e éramos 80 equipes de 5 atletas cada time. No meu time estava eu, pastor João, pastor Luiz, o Tiago e o Rafa, e o Vitório, porque ele saiu de casa e falou assim: pai, eu quero correr com você. Eu falei: tá bom, filho, vamos lá. E aí a gente chegou lá, e começou a distribuição das camisetas, e eu vi que ele foi ficando assim meio tristinho, né? E aí ele olhou para mim e falou: pai, eu não tenho camiseta. Eu falei: filho, é porque você não está inscrito, mas ano que vem nós vamos dar um jeito aí na sua camiseta. Tá bom. Então a corrida começou, e cada um tinha a sua corrida para correr. Mas é natural que dentro de cada um tem um certo grau de competitividade, não é? Tinha alguns que são atletas mais profissionais, e eles estavam nessa corrida, e foi muito legal, porque alguns estavam ali realmente por prazer, o lazer, outros estavam ali porque queriam chegar e alcançar o pódio, apesar de que nós não tínhamos o pódio. E aí comigo estava ali o meu time e o Vitório, sem a camiseta. E aí eu era o quinto a pegar o bastão e concluir a corrida. E o Vitório gerou uma expectativa tão grande, tão grande, tão grande. E de repente o pastor João veio como quarto atleta, e ele veio correndo, e aí eu estava aqui para pegar o bastão, e ele me passa o bastão. E quando ele me passa o bastão, o Vitório é como se estivesse pegando o bastão também, e eu não sei, mas na cabecinha dele estava algo do tipo: eu vou ultrapassar todos esses atletas, e eu vou chegar primeiro, e eu vou ser o grande campeão. Bem, e ele sai correndo na minha frente, e ele vai olhando para trás como quem diz assim: vem pai, vamos, você está para trás. E ele corre assim os seus longos 30, 50 metros, e de repente ele e vai para o chão. E quando o Vitório vai para o chão, ele vai de boca, e ele rala o cotovelo, aquele sol, aquele asfalto cheio de pedrinhas, né? E o joelho ralou, e a barriga ralou, e a alma ralou, e o orgulho ralou, sabe? E aí eu olho para o meu filho, e eu fico pensando: e a minha equipe? E agora o que eu faço? Rapidamente os irmãos vieram, uma irmã veio, e ela assim: pastor, pode ir. Eu fico cuidando do Vitório, mas de repente eu estou ali. A Andréia tinha ido viajar, eu estava sozinho com o Vitório, e o Vitório como quem dizia assim: não me abandona aqui, pai, não me abandona aqui.
E aí eu fico naquela, como eu vou deixar meu filho? Eu tenho uma corrida para terminar. A gente está rodeado de uma grande nuvem de testemunhas. Cada um tem a sua corrida. E o que eu fiz? Então eu paro a corrida. E eu pego meu filho. E eu olho para ele e falo assim: filho, tá tudo bem. Vai passar. Nós vamos para casa agora. O pai vai limpar o seu ralado. Nós vamos pegar um curativo. E vai ficar tudo bem. O pai ia viajar e eu vou te levar junto. Então vamos comigo. E ele chorando, dizendo assim: pai, está doendo muito, olha só pai, as pedrinhas entraram aqui. E você sabe, aquele coração de pai, querendo que fosse em mim o machucado. Eu queria que fosse no meu joelho, eu queria que fosse no meu cotovelo, eu queria que fosse na minha barriga, eu queria estar no lugar do meu filho. E ali o Senhor me trouxe uma experiência, sabe, o Senhor começou a dizer: olha, toda vez que você caiu e que você ralou, toda vez que você se machucou, que você feriu, toda vez que você sentiu a dor, eu nunca te desamparei, eu parei tudo, eu te peguei pela mão, eu te fiz curativo, eu esperei até cicatrizar, eu nunca vou te abandonar. Nunca, nunca. Tem muitas pessoas que estão hoje com seus ralados. Uns, talvez é na sua alma, nos seus relacionamentos. Outros, com famílias que se desintegraram. Outros, e aqui especificamente nesse tema, financeiramente teve os seus tropeços e caiu. E talvez olhava para aquela multidão e sentia a dor da vergonha. Assim olhei para o meu filho, e é como se o Vitório dissesse: eu estou com vergonha, aqui no meio dessa multidão. Ah, pai, não me deixa sozinho. Toda vez que você caiu e achou que a vergonha ia te engolir, o pai estava lá, com a mão estendida. Ele não só estava lá, como ele te pegou no colo, te levantou, te levou para casa, limpou o seu machucado, fez um curativo, olhou bem nos teus olhos e te disse: a corrida ainda não terminou. Você vai se levantar outra vez. E ali na frente vai ter uma linha de chegada. Mas lembre-se, eu estarei com você, de mãos dadas, até o fim. Até o fim. Eu não te deixarei e eu não te desampararei. Tem muita gente ralada, que hoje está tendo a graça de ter o Senhor limpando e restaurando tudo. Mas Ele só quer que você tenha uma coisa em mente: encontre propósito na sua corrida. Você não vive para a audiência de uma multidão, você vive para a audiência de um só. É a Ele que nós prestamos conta. Aleluia. A segunda coisa, o contentamento é o grande lucro desta vida, porque no contentamento você discerne os prejuízos da comparação. A comparação tem muitos prejuízos, mas o contentamento te dá sobriedade para você discernir quais são os prejuízos. Entre a
ressurreição de Jesus e a sua ascensão, nós estamos falando de um período de 40 dias. Nesses 40 dias, acontece uma conversa muito profunda entre Pedro e Jesus. Pedro foi um dos grandes discípulos do Mestre. Aliás, Pedro se tornou o líder mais proeminente da igreja cristã de toda a história. E durante esses 40 dias, escute, Pedro está tendo uma conversa, Jesus está tendo uma conversa muito profunda com Pedro, e confrontadora ao mesmo tempo. E era uma conversa não sobre o passado, era uma conversa que não estava baseada no que Pedro fez. Era uma conversa que não era um confronto dos pecados que ele tinha cometido. Escute, não foi uma conversa dos tropeços e os ralados da vida de Pedro. No meio dessa conversa, o foco era o futuro desse discípulo. E Pedro então aponta para um outro discípulo, chamado João, que estava na sua frente. E aí aqui, Jesus para tudo e ele tem uma conversa muito pontual. João capítulo 21, versos 21 e 22. Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, olha isso, e quanto a ele? Ele quem? João. A vida de João, a postura de João, a identidade de João, o que o João fez, deixou de fazer. Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, Pedro, o que te importa? O que te importa? Olha para mim, Pedro. Quanto a você, siga-me. Se eu pudesse parafrasear, é como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, com toda educação, a gente já se conhece faz um tempo, né? Não foi de hoje. Lembra, Pedro, você estava lá, pescando, frustrado, não pegou nada. Agora você deu uma melhoradinha, e aí você está dizendo para mim, e o João? Pedro, para de se comparar. Então vamos fazer uma coisa, Pedro. Vive a tua vida, e João vive a vida dele. E quanto a ele, se eu quiser que ele permaneça vivo até a minha volta, o que te importa? Agora, quanto a você, siga-me. Deixa eu melhorar um pouco. É como se Jesus dissesse assim: Pedro, com todo respeito, cuida da sua vida e deixa João cuidar da vida dele. Não, deixa eu melhorar um pouco mais. É como se fosse assim: Pedro, não te mete, filho. Para, cara. Deixa o João. Sou eu e você. E o vizinho? Para de cuidar do vizinho. E o irmão? Para de cuidar do irmão. E a roupa da irmã? Esquece a roupa da irmã. E o esquece. Sou eu e você. Eu estou trabalhando na sua vida. Quanto a você, segue-me. Mantenha o foco. O seu grande lucro está no contentamento que eu posso gerar no seu coração. Aleluia. O problema é que a gente fica nesse dilema de comparação, e a pergunta é: será que eu estou indo melhor ou pior que o fulano? Não. Será que eu estou indo melhor ou pior do que eu fui ontem? Será que eu estou indo melhor ou pior do que o Marcelo de 2023? O marido que eu fui para a Andréia semana passada, o pai do Arthur e do Vitório do mês de abril. Será que eu estou indo melhor ou pior? Então aqui é um parâmetro do meu crescimento. Mas sobre o João, deixa o João.
o Pedro, a Maria, o Rodrigo, a Fernanda. Para de ficar pensando nesses nomes e se comparando. Quanto a você, segue-me. Segue-me. Quantos estão me entendendo aqui? Terceiro, o contentamento é o grande lucro dessa vida, porque no contentamento você posiciona a sua alma. Tem gente que quer posicionar a sua marca, tem gente que quer posicionar o seu nome, tem gente que quer posicionar o seu negócio, e está tudo bem, e está tudo certo. Mas você só não pode esquecer de posicionar a sua alma. O salmista, no Salmo 103, verso 2, diz: bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Para quem que Davi estava falando, meu irmão? Para o João? Para Maria? Para o Rodrigo? Para o Felipe? Não, o salmista está falando para ele mesmo. Ele estava dizendo: bendiga o Senhor a minha alma. Mas a gente é tão bom em dizer para os outros o que deve ou não fazer. Enquanto isso, o salmista estava dando um comando para a sua alma, dizendo: diante dessas coisas, bendiga o Senhor a minha alma. Ah, minha alma, não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Tem alguém aqui nessa noite que tem muitas bênçãos para agradecer ao Senhor? Levanta a sua mão. Uau! Bênção na saúde, bênção na família, bênção nas finanças, bênção nos filhos, bênção nos negócios, bênção na carreira, bênção nos netos. Então, minha alma, eu quero te dar um comando: bendiga o Senhor, e para de ficar olhando para o João. Que a minha alma não se esqueça nenhuma das suas bênçãos, porque Ele está cuidando de tudo. Tem alguém comigo aqui? Ele está cuidando de tudo. Então posiciona a sua alma, porque a verdadeira alegria vem do propósito e não do prazer. Tem gente que está com a alma batida porque a sua alma está focada no prazer. Eu não sei se você viu o show que teve agora no Rio de Janeiro, um escândalo profundo e uma afronta à inteligência da humanidade, em busca do prazer, em busca do prazer. Mas que o seu verdadeiro prazer seja encontrar o verdadeiro propósito. E o verdadeiro propósito traz satisfação para a sua alma. O seu contentamento traz satisfação para a sua alma, e ele se torna uma adoração a Deus. O problema é que pessoas descontentes, que estão sempre buscando subterfúgios, atalhos, para resolver o problema de alma, acabam criando caminhos alternativos e rotas cada vez mais rápidas. Falando de finanças, aplicando ao tema que nós estamos ensinando, é por isso que muitas pessoas não têm paciência de plantar e colher, plantar e colher, plantar e colher, plantar e colher. Existe um processo. Então ela começa a trabalhar 6 meses numa empresa, aí alguém oferece R$50 a mais, ela vai para outra empresa, aí alguém oferece mais R$50, ela vai para outra empresa. Ela não tem paciência de esperar o processo e reconhecimento, até ver o fruto do seu penoso trabalho. Meu irmão, para de sair de portas que Deus ainda não fechou. Quando Deus fechar uma porta, antes de fechar Ele já abriu outra. Tem gente que entra no hiato, porque está querendo se aventurar em portas que Deus ainda não abriu. E aqui muitas pessoas caem no engano, e aí você vai ver esse cara criando alternativas para investir em pirâmides, porque é mais fácil, é mais rápido. Certa vez eu peguei um Uber, e ele estava lá trabalhando, dedicado, e aí a conversa foi fluindo, nós tínhamos 1 hora de trajeto, e ele dizendo: olha, eu faço uns bicos fora, para complementar a renda. Eu falei: o que você faz? Ah, eu faço apostas. Eu falei: como é que é? Eu estou investindo em apostas. Eu falei: não, irmão, não, está errado, para tudo.
Vamos trabalhar direitinho. E vamos esperar. Porque Deus vai honrar o fruto do seu penoso trabalho. Penoso trabalho. Começa a posicionar a sua alma e discirna os tempos. E eu termino com isso. O contentamento é o grande lucro dessa vida, porque no contentamento você discerne o tempo certo. Eclesiastes capítulo 3 fala que existe um tempo certo para todo o propósito de Deus debaixo dos céus. Salmos 1:3, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz, prospera. Você quer prosperar em tudo que você faz? Discirna os tempos. Tem tempo para todas as coisas. A Bíblia diz que tem tempo de plantar e tem tempo de colher. Abra comigo Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. Deixa eu abrir aqui. Eclesiastes capítulo 3. Diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Escute: tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? A recompensa do tempo que foi discernido. Quando você discerne os tempos e as estações, você prospera em tudo o que você faz.